Meu Deus do céu, agora eu vou dar mortal igual o Fábio. Com certeza você já escutou alguém falando que precisa de uma consulta para alinhar a coluna, voltar a coluna para o lugar para melhorar a postura, mas será mesmo que isso é possível? E a resposta é não. A manipulação vertebral não muda o posicionamento das nossas estruturas e nesse vídeo eu vou te explicar o real efeito desse tipo de técnica no tratamento da coluna vertebral. Então, antes de tudo, o que é e quem pode realizar esse tipo de abordagem? Essa técnica é chamada de manipulação vertebral e pode ser realizada por fisioterapeutas, quiropraxistas e osteopatas. A quiropraxia e a osteopatia, em outros países, são reconhecidas como uma profissão independente, são cursos de nível superior. Já no Brasil, são especialidades do fisioterapeuta. Então, ao realizar uma manipulação, o que acontece com a coluna? Os discos e as vértebras voltam para o lugar? Você está sendo reajustado, realinhado? Não, esses efeitos não acontecem. Inclusive, existem estudos com exame de imagem mostrando que as nossas estruturas não modificam seu posicionamento após a realização da manipulação. Esse barulho que acontece na manipulação, aquele estalido audível, é causado por uma diferença de pressão que acontece dentro da articulação com o afastamento abrupto das estruturas durante a realização da técnica. Para ficar mais didático, imagine duas superfícies acopladas sendo afastadas de uma vez. Esse afastamento abrupto é responsável por causar aquele barulhinho que aparece durante a execução da técnica de manipulação. É o que acontece aqui também quando a gente estrala os dedos. Mas destaco, as estruturas não modificam, não mudam o seu posicionamento. Yuri, mas eu vejo alguns profissionais postando na internet o antes e depois dos pacientes. As fotos com o ombro alinhado, a perna corrigida, essas avaliações não são fidedignas. Inclusive, existem diversos confundidores que podem explicar a diferença da foto, como por exemplo, o posicionamento da câmera, o comando de voz do profissional pode induzir o indivíduo a modificar o seu posicionamento. O paciente ter sido atendido, isso já induz o indivíduo a querer se posicionar de uma maneira diferente para a foto do depois, ou até mesmo o profissional que é induzido a colocar os membros alinhados após a execução da técnica. Com essa paciente, ó, ela além de ter a perna curta, você vai respirar fundo para mim, por favor, solta o ar. E boa. Finaliza, a gente começa a verificar aqui embaixo, a gente tem o completo alinhamento. E as evidências científicas não apoiam esse tipo de avaliação por ser subjetivo e não confiável. Não existe validação científica para esse tipo de teste. Então, qual é o efeito da manipulação vertebral? O que acontece quando eu realizo uma manipulação? O efeito é predominantemente neurofisiológico, o efeito é central. Quando o profissional realiza o estímulo mecânico na estrutura do paciente, o impulso manipulativo ativa os sensores periféricos que mandam informação lá para o sistema nervoso central, lá para o cérebro e ativam áreas responsáveis por liberar opioides, endocannabinoides, serotonina, entre outros neurotransmissores responsáveis por inibir a dor. Em outras palavras, a manipulação vertebral ativa a nossa farmácia endógena. Sim, você tem uma farmácia natural no seu sistema nervoso. Ela é capaz de inibir e controlar a dor. É por isso que as pessoas têm aquela sensação imediata de alívio, de bem-estar, de ficarem relaxadas. E além disso, a manipulação também gera um efeito agudo na articulação de mobilidade. Então a articulação fica mais móvel. Mas tanto o alívio na dor quanto o ganho de mobilidade não são duradouros. São efeitos transitórios, é momentâneo. Ou seja, a manipulação vertebral não vai resolver o problema de uma pessoa que sofre com dor lombar, por exemplo. Então, se você acha que vai se deitar em uma maca e vai receber esse tipo de técnica e o seu problema será resolvido,
eu sinto em lhe informar, mas não vai. Você vai ter um alívio, mas logo a sua dor estará presente novamente. E não significa que a manipulação não seja útil no tratamento da dor. A manipulação vertebral é apoiada pela ciência tanto para pacientes agudos quanto crônicos, mas não de forma isolada. O profissional deve fazer o uso de forma complementar e estratégica, como por exemplo, manipular o paciente para depois introduzir ele à execução de algum movimento, à prática de algum exercício e em seguida dar continuidade ao tratamento com as estratégias ativas e comportamentais. O tratamento da dor não é passivo. Se algum profissional te prometeu tirar a sua dor com terapia manual, saiba que é só por um curto período de tempo. Vai tirar a dor, mas não vai resolver o seu problema, porque o tratamento da dor é ativo e cognitivo comportamental. Você precisa entender o que é dor, as causas da sua dor e quais são as técnicas de autotratamento para se tornar independente. Você não pode depender de um profissional. Você precisa aprender como gerenciar a sua dor sozinho e para isso existem técnicas de autotratamento. É o que eu faço com os meus pacientes e é o que me possibilita atender por teleconsulta pacientes de toda e qualquer região do mundo. E eu tenho diversas formações de terapia manual, mas não utilizo porque não é necessário. Eu ensino os meus pacientes como se tornarem pessoas independentes, capazes de resolver a sua dor e gerenciar a sua própria saúde, porque isso é o que vai trazer autonomia e redução de custos com saúde no longo prazo, longevidade. Inclusive, se você tem dor e já tentou de tudo, eu vou deixar um vídeo explicativo aqui na descrição mostrando o que uma pessoa precisa fazer para se livrar da dor nas costas e da hérnia de disco. Nesse vídeo eu também falo sobre o método controlador, que é um curso online que eu criei para ajudar as pessoas que não têm condições de pagar por um tratamento especializado e querem entender as causas da sua dor, querem aprender como identificar as causas da sua dor e as estratégias de autotratamento para resolver o seu problema sem sair de casa. Se você tiver um interesse, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Espero ter tirado as suas dúvidas acerca desse assunto e se você conhece alguém que já fez diversas sessões com manipulação e mesmo assim convive com dor, compartilhe esse vídeo para essa pessoa compreender os motivos pelo qual isso acontece. Tudo bem? Te aguardo no próximo vídeo.